Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, no último programa do ano difícil de 2022, mas que nós conseguimos chegar aqui, apesar dos percalços, de todos os problemas, conseguimos ser sobreviventes, digamos assim, sobreviventes mesmo, porque foi questão de sobrevivência. Foi muito difícil atravessar esse ano, em todos os quesitos, energético, político, social, espiritual. Foi muito difícil. Eu não sei se você está de acordo comigo, eu falo por mim e pelos que me cercam e pelas pessoas que eu contato, mas está aqui, nós estamos aqui hoje, firmes, para tratar de um assunto também que é importante. Vai tratar do período que nós passamos a semana passada, que foi o período do Natal. Vamos falar sobre o Natal, a verdadeira história, a verdadeira origem do Natal, assim como as perspectivas de Ano Novo, o que é o Ano Novo, por que o Ano Novo, aqui o nosso aqui começa dia 1º, e por que não em março, algumas coisas. Nós vamos bater papo, a gente tem que saber das duas coisas, das tradições e da realidade, respeitando a tradição, respeitando a imposição e respeitando a verdade também de cada um. É isso aí. E para isso trago meu amigo e irmão Paulo Iannuzzi, que todos vocês já conhecem, da Escola Pilares de Hermes. Está aí o crédito no final da edição, vocês têm que visitar, têm que frequentar. É uma escola seríssima, de muitos anos, muitas décadas. Eu estou sempre aqui divulgando porque vale a pena. E aí, Paulo, como é que você está? Tudo bem? Olá, querido. Como vai? Tudo bem? Tudo Muito ótimo. bem, obrigado. E você? Beleza. Prazer em receber você novamente aqui no Vida Inteligente, que é certeza de papo bom e informação fidedigna e informação boa. O prazer e a honra sempre são meus. Agradeço mais uma vez o convite e especialmente a todos aí que nos prestigiam, nos apoiam e apoiam, estão sempre ao lado desse trabalho magnífico de tantos anos do Eustáquio. É isso Obrigado. aí. Todos nós fazemos aí, né, Paulo? Cada um no seu quadrado, como diz aí, né? Cada um fazendo a sua parte já está bom demais. Isso que é bom. E o importante é que a gente também se confraterniza, conversa, troca ideias, e é isso que é muito bacana. Isso é que é fraternidade. O resto é conversa fiada, vocês me desculpem, tá? É verdade. É isso aí. Então, Paulo, é muito bacana a gente falar sobre isso, a origem do Natal, que todo mundo festejou, nós também festejamos a semana passada, né? Aquele dia o congraçamento e tudo. Hoje, para mim, foi menos, como é que se diz? Menos mágico, né? Porque eu já sou adulto, já acabou o encanto, apesar de ter os netos, os filhos, mas ao mesmo tempo vem a lembrança das pessoas que já foram, e aí fica aquele conflito, né? Perdeu-se aquela coisa, mas de qualquer forma, é uma data que as pessoas esquecem por um dia, pelo menos, 1 ou 2 dias, todas as mazelas e se confraternizam. Mas é bom a gente saber sempre de que existe uma história real. Qual é a origem disso aqui que eu estou festejando? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano zero. Né? O que é o Solis Invictus? Se a gente entrar na internet e procurar Solis Invictus, o que é isso aí? Então, é isso que nós vamos falar hoje. Paulo, você com a palavra, você conduz do jeito que você quiser. Obrigado, querido. Essa questão é muito interessante, primeiro dentro do que você citou, conforme nós vamos crescendo, amadurecendo e vivenciando experiências ao longo da vida, a gente tende mesmo a perder o encanto, mas não deveria, porque o espírito do Cristo, do grande mestre, do grande avatar, assim como todos os outros que vieram recolocar a humanidade nos seus trilhos, e o advento da próxima manifestação avatárica, né, que tem vários nomes, serve justamente para manter o nosso foco dentro do que realmente é prioritário, no nosso processo evolutivo, na nossa eclosão consciencial, na abertura do nosso chakra cardíaco, da ligação mente e coração, né? E tudo que envolve a nossa caminhada
por intermédio da evolução das raças, raízes aqui nesse planeta, na quarta ronda planetária, sob justamente os auspícios de grandes mestres, de grandes manifestações do espírito da verdade, como já foi no passado, e agora temos, vez por outra, a última 2000 anos, onde se comemora justamente não só o nascimento de Jesus especificamente, né, mas a manifestação avatárica do Cristo, uma luz real, verdadeira para o mundo. E dentro dessa luz entra a questão dos soles invictus. Tá? Enfim, esse encanto e a nossa criança interior, que justamente se encanta, o processo de até, vou usar um termo aqui, utilizado por uma amiga minha, o maravilhamento, nós perdemos, ou esquecemos, melhor dizendo, a capacidade de nos encantar e nos maravilhar. E o Natal, né, o sentido do Natal, ele serve para que possamos relembrar esse processo de encantamento, de maravilhamento, nos entregando realmente o que é importante, para que isso vibre não só nesse período do ano, mas o ano inteiro. Isso. Porque isso é a real e verdadeira constante do processo humano, e não essas fugas, essas confusões, essas ilusões, esse grande maia que a maioria das pessoas vive, principalmente agora, em final de Kali Yuga, em transição de eras, né? Mas que se faz necessário justamente para que quem realmente busca algo mais tenha o discernimento necessário para que, de forma consciente, e não mais por tentativa e erro, como tem acontecido até então na evolução da humanidade, seja esta o processo consciente e meditativo, a tônica para o milênio que entra. Que já entramos e que vamos continuar mais lá para frente, que seja a tônica desse terceiro milênio. Tá? E, em cima disso, dentro do que você mencionou, o que está em verdade, né, sobre essa questão do Natal, do 25 de dezembro, etc., independente do que realmente seja ou que deixe de ser, considero importante mantermos vivo esse encantamento que o Cristo no Natal nos traz. Mas, enfim, atrelado ao 25 de dezembro vem, por convenção, o Ano Novo, em 1º de janeiro, que já teve várias datas. Isso depende muito, ou melhor, dependia muito da sazonalidade, né? E das questões relativas ao sustento dos povos, das aldeias, dos clãs, das civilizações antigas, com respeito à sua agricultura, época de colheita, época de semeadura, principalmente com respeito ao verão e ao inverno, que no hemisfério norte, da onde vem toda essa tônica, é bastante rigoroso na maioria das regiões, né, concernentes às antigas civilizações e muitas civilizações atuais. Enfim, isso é uma tradição muito antiga, que você encontra, por exemplo, né, vou citar aqui alguns exemplos, encontra no Atharva Veda. O Atharva Veda é um compêndio de hinos, e um desses hinos está... Isso é dentro do Rig Veda, um capítulo do Rig Veda, onde estão inseridos os Upanishads. Opa. E no Atharva Veda, especificamente, nós temos o Surya Upanishad, que é o Cântico do Sol, né? E, a exemplo dos Vedas e da antiga Índia, as outras civilizações, especialmente a egípcia, junto com os Vedas, não veneravam, como já foi dito aqui em outras lives, não só por mim, o sol físico no céu, que é um arremedo físico do verdadeiro sol, do grande Logos, da grande consciência divina manifesta
para a evolução da vida nesse sistema e as suas respectivas hierarquias. A manifestação divina para o nosso locus sistêmico, o primeiro, o segundo, o terceiro logos, o primeiro trono, o segundo trono, o terceiro trono, enfim, a verdadeira manifestação da vida em todos os sentidos dessa consciência universal divina que se manifesta por intermédio do que nós vemos no céu como o sol físico, né? Que é um pálido reflexo do grande logos, que ali está. Era essa questão divina transcendental que era venerada pelos antigos e que tinha como uma figura física, e tem ainda, as manifestações do sol, porque sem ele não acontece vida em lugar nenhum, e sem o logos, que está justamente por trás dessa estrutura, não há vida em lugar nenhum. E é até um parênteses interessante aqui, e vale mencionar, astronomicamente, o nosso sistema solar é uma exceção, porque a grande maioria dos sistemas são sistemas de mais de uma estrela, sistemas binários, trinários, quaternários, múltiplos, onde vamos ter no único sistema mais de um logos, 2, 3 ou mais logoi, onde o complexo de vida, em todos os sentidos, em todos os níveis de existência, realidades existenciais, é bem interessante. Isso vale a pena refletir, inclusive com respeito a essas interações cósmicas, estelares e sistêmicas que existem pela galáxia inteira e da interação que o nosso sistema solar, o nosso logos, tem com outros logoi de outros lugares. Muito bem. E eu estou mencionando isso porque grande parte, para não dizer quase tudo, relativo ao conhecimento, inclusive oculto, tem a ver com movimentos siderais. Os movimentos da Terra, do Sol, pela galáxia, dos planetas, no seu sentido físico, que a ciência atual ortodoxa trata, no seu sentido metafísico, esotérico, oculto, que está por trás justamente, que se chama astronomia oculta, tão conhecida dos antigos e que era associada à astrologia, que na época era o carro-chefe do processo, né? Não propriamente uma astrologia que nós vemos hoje, né, salvo exceções orientais com respeito ao estudo astrológico. Então, todos esses processos, o Natal não é diferente, é relativo justamente a esses movimentos celestes. Principalmente os movimentos que a Terra faz no espaço, em que a grande maioria conhece pela rotação em torno do próprio eixo e pela translação em torno do Sol. Mas, em verdade, a Terra faz 21 movimentos no espaço. Os mais conhecidos são esses citados e que todo mundo conhece. Existe, por exemplo, o do polo da eclíptica, o movimento que a Terra faz acompanhando o movimento do Sol pela galáxia, e assim por diante. E um mais específico, que os antigos conheciam, não se sabe como, que é o movimento precessional, movimento da precessão dos equinócios. E o movimento da precessão dos equinócios é mais ou menos como a Terra ela apresenta uma inclinação de eixo. Sim. Né? No passado já foi vertical, voltará a ser vertical. Hoje temos uma inclinação de eixo de aproximadamente 23 graus e 40 minutos. Esse eixo ele está em movimento, né? Não só num sentido muito lento de verticalização, mas isso ainda vai demorar bastante tempo. E o movimento precessional, porque a Terra, no globo aqui, faz justamente esse movimento pendular, como se fosse um peão no espaço. Vocês podem notar que esse movimento aqui vai traçar no céu um círculo imaginário polar norte e polar sul. E para dar uma volta completa, são 25.925 anos, 26 quase mil. 26 mil anos.
né? Um ciclo completo. E a cada 2.000 anos existe uma alteração de ponto para onde o Polo Norte e o Polo Sul indicam, apontam, né? Então, digamos que hoje a Terra esteja nessa posição, né? Há 2.000 anos atrás, 2.160 anos atrás, Isso, esteve 2160. nessa posição, apontando para outro ponto do círculo imaginário aqui. 2.000 anos passados, aqui. Daqui a 2.000 anos estará aqui. 4.000 anos estará aqui, e assim sucessivamente, até fechar o total de aproximadamente 26.000 anos para um ciclo completo. Isso significa que a cada 2.160 anos temos uma estrela polar diferente. Além de ter uma estrela polar diferente, tanto norte como sul, o movimento é precessional, ou seja, retrógrado em relação ao movimento do plano de órbita da Terra em torno do Sol. Tá? Eu estou me alongando um pouco nesse preâmbulo para deixar bem fundamentado, né? Então, esse movimento em torno do Sol, ele tem um sentido, e o sentido desse movimento que a Terra faz pendular, né? Não é nem bem pendular, é como um peão, é retrógrado em relação ao movimento que a Terra faz em torno do Sol. Por isso que se chama precessional. E o efeito do observador da superfície da Terra, quando olha o nascer do Sol, é justamente a cada 2.160 anos o Sol nascer numa constelação zodiacal diferente, retroagindo por causa do movimento precessional. Conhecemos a ordem das constelações zodiacais, que, convencionalmente, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e assim por diante. O movimento precessional, a cada 2.160 anos, vemos o Sol nascer no movimento retrógrado, que dá justamente início às chamadas eras. Por isso que o momento atual, muito mais que uma transição planetária, é uma transição de eras. Estamos passando da era de Peixes para a era de Aquários. Por quê? Convencionalmente, o chamado ponto vernal, o primeiro ponto de Áries, que é o equinócio de 21 de março, tá? Em que a astrologia convencional ocidental coloca como ponto de Áries. Quando você olha para o Sol nascendo em 21 de março, ele não está mais na constelação de Áries, ele já está há muito tempo na constelação de Peixes, ou se já não entrou, na cúspide de Aquários. Tá? Estamos saindo da era de Peixes e entrando na era de Aquários. Pouco antes do advento do Cristo, há 2.000 anos, a Terra entrou, pelo movimento precessional, na era de Peixes. Antes da era de Peixes, era de Áries. 2.000 anos antes da era de Áries, era de Touro, e assim sucessivamente. Por exemplo, no Antigo Egito, isso era venerado, cultuado, comemorado. Tanto é que na era de Touro, no Antigo Egito, eram feitas as comemorações e o culto ao touro Apis. Isso. A representação era o touro. Temos isso nas figuras representativas dos hieróglifos, dos relevos, dos papiros, das esculturas. E 2.000 anos depois, quando o movimento precessional indicou justamente o nascimento do Sol na constelação de Áries, em 21 de março, no dia do equinócio, passou-se no Egito a se cultuar o carneiro Amon, o deus Amon representado pelo carneiro. E o carneiro, que na sua representação em termos astrológicos vem do Egito, concernente à constelação de Áries, era o animal cultuado. Tanto que, a final da era de Áries, temos justamente o carneiro imolado no Pêssar, a Páscoa judaica, a partir do Êxodo, né?
onde peça significa pulo ou passagem, por sobre a casa que foi marcada pelo sangue do Cordeiro. E Jesus, como Agnus Dei, como Cordeiro imolado, o Cordeiro que vem tirar os pecados do mundo, como diz a frase na liturgia católica, representa justamente a passagem do Cordeiro para a era de peixes, a era do pescador de homens. Muito bem. Então, essas passagens de eras têm a ver com o movimento de precessão de equinócios. E como observamos esse movimento, né, vai apresentar também uma particularidade. Aqui está o Sol. Vamos lá. Aqui está o Sol. Aqui está a Terra, com seu eixo. Acho que não dá muito para ver, porque o fundo não está legal. Com eixo para lá. Ela vai girar em torno do Sol. Né? Esse exemplo aqui não está muito legal por causa do vídeo. Mas está dando para entender, sim. Pode seguir. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse momento, imagine o planeta, né? Planeta aqui, ele vai ter, nesse momento, a incidência de raios solares por causa da inclinação do eixo, muito maior no hemisfério norte que no hemisfério sul. Sim, sim. Então, esse momento aqui é verão no hemisfério, muito com a incidência de raios solares, muito maior no hemisfério sul do que no hemisfério norte. O hemisfério sul está mais voltado para o Sol nesse ponto aqui do que o hemisfério norte, por causa da inclinação do eixo. Então, é verão no sul e inverno no norte. Isso. Depois que ele dá um giro, do outro lado, né, vai ser o contrário. O hemisfério norte vai estar mais voltado para o Sol do que o sul. Então, é verão no norte, inverno no sul. Aqui é julho. O outro lado, da outra vez, é dezembro, janeiro. Sim. Tá? São os pontos de solstício, que é o que passamos semana passada. Solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Em 21, 22 de dezembro. E, ao contrário, em 22, 21, 22 de junho, solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. O que é o solstício? É o ponto máximo onde o Sol, ele, num hemisfério, está mais forte e no hemisfério está mais fraco. É o ponto máximo onde, naquele dia, a rotação da Terra vai criar, a partir da incidência em 90 graus, num determinado ponto do hemisfério norte, né, dos raios solares, um círculo máximo que é o Trópico de Capricórnio. Tá. Porque nesse ponto nós vemos o Sol na constelação de Capricórnio. E, no meio do ano, o solstício do meio do ano é justamente o contrário. Nós temos uma incidência em 90 graus dos raios solares em um ponto específico do hemisfério sul. Na rotação da Terra, durante aquele dia, vai traçar um círculo máximo chamado Trópico de Câncer, porque naquela posição da Terra, quem olhar o Sol vai vê-lo na constelação zodiacal de Câncer. Aí é que está a grande questão relativa ao hemisfério norte e ao solstício de inverno para o hemisfério norte. Que com a entrada do inverno eram armazenados, era um momento importante para o armazenamento do alimento, da colheita, para passar o inverno. E eram feitos os festivais, não só dos solstícios, dos equinócios, os chamados ritos equinociais e ritos solsticiais, lembrando que equinócio é justamente o ponto onde a incidência de raios solares em março e em setembro é igual nos dois hemisférios. O solstício de inverno no hemisfério norte faz com que, neste dia, seja a noite mais longa do ano para lá, e aqui no hemisfério sul seja o dia mais longo do ano. Isso inverte no outro solstício. Então, nesse momento, os antigos faziam os cultos
e os ritos solsticiais para que o sol renascesse, tá? Para insuflar vida novamente na sociedade, na Terra, provocando justamente esse renascimento da vida, da agricultura do pós-inverno, porque era o ponto em que ele começava a se movimentar no céu. Vou explicar isso mais detalhadamente. Em termos astronômicos, no solstício, o observador aqui da Terra, ele vai olhar para o Sol em relação ao equador celeste. No solstício de inverno do hemisfério norte, ele vai estar no ponto mais afastado à esquerda do equador celeste. É onde o Sol morre, simbolicamente, né? A ação do Sol é muito pequena, praticamente nula, com respeito ao resto do ano. E isso se inverte no outro solstício, né, para o hemisfério norte. E o que vale para o hemisfério norte é invertido para o hemisfério sul. Tá? Então, no dia 21 e 20, ou 22, porque isso aí muda ao longo do ano, o solstício é o ponto mais baixo do Sol na sua manifestação no hemisfério onde tem o inverno. No caso que estamos falando aqui, solstício de inverno no hemisfério norte. Então, as culturas antigas faziam seus festivais solsticiais para que o Sol renascesse. Muito bem. Além de outros fatores. No dia 25 de dezembro, do dia 21, 22 até o dia 25, existia esse ato. O Sol descia no horizonte, se afastando do equador celeste, e começava a voltar. Ou seja, esse retorno é pelo movimento da Terra em torno do Sol, saindo já do ponto do solstício, onde a incidência de raios solares e a posição da Terra favorecia, para o observador aqui da Terra, o vislumbre do renascimento do Sol. Muito mais forte, né? Muito mais forte. Lembrando que não é o Sol físico apenas, é todo o contexto espiritual por trás no Logos. Sim. Né? Então, o Sol, entre aspas, morria e renascia, ou seja, ele voltava ao seu movimento ascensional, se aproximando do equador celeste, porque no equinócio ele cruza o equador celeste para o outro hemisfério, para o observador da Terra. Esse movimento de retorno do Sol, ou renascimento do Sol, renascimento da luz, renascimento da vida, se dava e se dá em 25 de dezembro. Isso nós encontramos no citado aqui Atharva Veda com Surya Vedanta, os estudos do Sol e os hinos ao Sol com respeito ao Logos e esse renascimento do Sol a partir de 25 de dezembro, depois do solstício. Nós encontramos isso entre os persas, caldeus, encontramos isso na Kabbalah, encontramos isso no Antigo Egito, paralelo justamente ao Vedanta, que foi muito valorizado no hino ao Sol de Akhenaten. Akhenaten, quando elaborou o hino ao Sol, que depois foi inspiração para um dos salmos de Davi, o hino ao Sol de Akhenaten, ele fala sobre Aton e Ra com respeito a esse renascimento e importância da vida que o Sol, que Aton oferece. Para os egípcios, Ra não era só o Sol, era a luz primordial, e Aton era o Logos, né? O que nós entendemos como Logos. Apenas questão de nomenclatura. E dentre os gregos, romanos, celtas, todas as culturas antigas, em todas elas tinha esse processo. Né? E onde entra aí o Solis Invictus, o Sol Invictus. Num determinado momento, um cidadão, um historiador erudito, chamado Sextus Julius Africanus,
ele, de uma forma muito inteligente e muito oportunista, ele era cristão, e isso foi em aproximadamente 211, 212, já depois de Cristo. O cristianismo já era bastante popular, principalmente em Roma, embora ainda não aceito, foi aceito 150 anos depois por Constantino, tornando-se a religião oficial do Império. Mas antes já existia um populismo muito grande com respeito ao cristianismo já, e o Sexto Júlio Africanus, cristão que era, resolveu trazer para 25 de dezembro o Natal de Jesus, o Natal do Cristo. Né? Uma vez que as informações são muito secretas, muito ocultas e polêmicas e variadas com respeito à verdadeira data do nascimento de Jesus ao longo do ano. Uns dizem que ele nasceu sob o signo de Peixes, nasceu em março, outros nasceu em Virgem, enfim, isso aí cabe para os eruditos iniciados ocultistas, né? Numa certeza desse processo. Mas, pelo menos a meu ver, isso é o que pouco importa. Né? O que importa é o legado do mestre. Suas palavras, principalmente seus exemplos. E eu considero particularmente que bom exemplo é para ser seguido. Sim. Enfim, foi Sexto Július Africanus, que trouxe para a data pagã de comemoração do renascimento da luz, do renascimento do sol, do renascimento da vida, o Cristo, o nascimento ou renascimento da luz, Cristo como luz do mundo, como luz da humanidade. Né? E trouxe justamente para atrair os cultos pagãos para a questão do cristianismo, a data relativa ao nascimento de Cristo para 25 de dezembro, dia esse que é quando o sol renasce no céu. Paulo, isso aí não teve. Isso aí não aconteceu no Conselho de Nicéia, essa data? Oficialização dessa data? Não. Ela foi oficializada no Concílio de Nicéia, tá? Por conta de Constantino, porque na época existiam N papas, N formas de cristianismo. Era o cristianismo mais raiz, mais primitivo, muito diferente do que é hoje, mais próximo até do que Jesus transmitia, porque as traduções, muitas errôneas do hebraico para o grego, mas ainda estavam muito vivas. Né? Se perdeu muita coisa na tradução ao longo desses anos todos. Então, existia já o conceito relativo a 25 de dezembro para o Natal de Jesus, que já era comemorado a partir desse arranjo que Júlio Africanus fez. Mas no Concílio de Nicéia isso ficou oficial. Em pé. Mas então, o tempo é muito grande, né? Entre Július aí que você falou. Sim. Conselho, né? Sim, porque foi algo, vamos dizer assim, oficioso e aceito pela população. Como isso já estava enraizado nas pessoas, e as pessoas já faziam rituais de Natal, né? Quando Constantino ele oficializou a religião cristã, o cristianismo no Império, trouxe com ele todos os processos, até mesmo ritualísticos e de crenças, né? Junto. Veio tudo atrelado num pacote. Entendi. Tá? A partir daí, as escolhas dos evangelhos, o que era apócrifo, o que não era, a questão de centralizar todo o poder na mão de um papa, unificar a questão cristã relativa aos vários tipos de igrejas que existiam na época, enfim. E dentro desse pacote veio o conceito do nascimento de Cristo, uma vez que era já naquela época era incerta e polêmica a questão da verdadeira data do nascimento de Cristo, que somente alguns meios realmente bastante ocultos, esotéricos, alguns deles tinham. Né? Então, isso ainda ficou um tempo maturando e passando a um apelo popular, tá? Em termos de prática e de conceito, até ser oficialmente
institucionalizado junto com o cristianismo de uma forma geral, atrelando justamente esses valores, e a data de 25 de dezembro foi oficializada nesse momento. O Paulo, era um tempo... A partir dos Júlios africanos. Foi um tempo difícil, principalmente, agora eu vou colocar uma figura no meio da nossa conversa, que influenciou muito, e eu gostaria que você posicionasse ele no meio disso tudo, que Sim. Foi o Mitra, Deus Mitra, né? Eu ia falar sobre isso. Então beleza. Falar sobre isso. Porque o mitraísmo, ele vem a partir das incursões no Oriente de Alexandre o Grande. Tá. Alexandre o Grande trouxe isso para o Ocidente. Isso, com o tempo, foi aumentando, muito, popularizando, até que, quando chega em Roma, ele passa a ser um culto. Principalmente porque Mitra tem uma representação de Mitra segurando o touro pelos chifres, é da onde vem a frase segurar o touro pelos chifres, porque existe até uma estátua em um relevo representativo, além de vários mosaicos romanos, desse culto caldeu e persa que chegou ao Ocidente, de Mitra segurando, domando um touro pelo chifre. Né? E isso, Mitra era ligado muito ao culto militar. Tanto que era um culto muito apreciado e dirigido pelos legionários romanos, pelo exército romano. Né? Era o culto favorito e principal dos legionários em Roma. E deu origem, justamente em Roma, ao chamado mitraísmo. Sim. E a partir do mitraísmo, você tem como figura central o Sol renascendo em 25 de dezembro. Pois é. Que tem um ponto máximo em Aureliano, imperador Aureliano, que institui justamente o termo o Sol Invencível, ou Solis Invictus, que foi a religião em Roma, vamos dizer assim, concorrente, entre aspas, ao cristianismo. O cristianismo esse continua até hoje, sobreviveu, e o mitraísmo recrudesceu. Né? Mas a questão do Solis Invictus é relativa justamente à questão do solstício, ao 25 de dezembro, e à luz do mundo. Porque o sentido do Solis Invictus é o mesmo sentido do Cristo como a luz do mundo, o caminho para a humanidade, sendo o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai, ao Logos, senão por mim. Né? Paulo, você que é uma mente aberta, tem uma experiência larga, muito decênios aí, eu tenho uma questão para colocar. Bom, você falou há pouco que o universo é harmônico, tudo é harmônico, a gente tem a translação, todas essas coisas. A partir do momento, e o ser humano estava em consonância com o universo, vamos dizer assim, a partir do momento que ele idolatrava, adorava o sol, ele compreendia uma coisa cósmica, natural, que é harmônica e tudo. A partir do momento que a cabeça dele, ou o culto dele, é desviado para um aspecto religioso, de um avatara, de um bodhisattva, de um iniciado, de um enviado, que é, no caso, Jesus, vamos dizer, não começa aí, qual é o seu ponto de vista? Eu tenho curiosidade nisso, não começa aí um desvio da nossa direção, digamos assim? A gente sai do harmônico, do cósmico, de tudo aquilo lá, para o aspecto religioso de idolatria, de adoração. Como você vê essa questão? Sim. Sim, muito pertinente a sua colocação. Primeiramente que no mundo antigo, o mundo pagão, ao mesmo tempo que, por um lado, por parte, especialmente dos sacerdotes, dos nobres, da cultura, compreenderem perfeitamente esse aspecto de nós sermos um microcosmos inserido no macrocosmos, que o universo está em nós e que precisamos, para o nosso processo evolutivo, estarmos harmônicos com a natureza. Você vê, por exemplo, princípios disso no Oriente, especialmente em artes marciais,
O verdadeiro artista marcial, ele precisa entender a natureza, estar harmônico com ela, para ser uno com ela na sua arte. Por isso que você tem na China antiga, principalmente no famoso templo Shaolin, onde se aprendeu o Kung Fu, que é a mãe de todas as artes marciais, os estilos relativos à natureza, o estilo do louva-a-Deus, o estilo da águia, o estilo do tigre, né? São estilos de harmonização interna que se transformam em luta, vamos dizer assim, em arte, justamente harmonizado com a natureza. Você vê o Tai Chi Chuan, o Tai Chi tem aqueles movimentos lentos, graciosos, mas se você acelerar aquilo, vira luta, né? Então, são vários contextos num só. E os antigos conheciam e compreendiam muito bem isso, da necessidade de estarmos integrados harmonicamente com essa natureza. E uma forma de respeitar, se harmonizar com pontos específicos ao longo do ano ou ao longo de anos dos movimentos celestes que abrem realmente portais, que abrem fluxo de energia diferenciado em níveis que a ciência atual ainda não compreende, mas compreenderá, voltaremos a um estado de compreensão que já tivemos. Essas datas... Você acredita nisso, de que nós voltaremos ao estado de compreensão que nós já tivemos? Sim, é a tônica para a próxima raça. Seremos uma humanidade diferente, né? Em termos evolutivos, compreendendo o que os antigos compreendiam e aplicando isso já numa espiral ascendente. Mas isso, obviamente, essa nova era não é para agora, claro. Mas o processo já começou, já foi detonado. Então, os antigos compreendiam muito bem isso e existiam mecanismos que nós entendemos hoje como mecanismos de acesso à natureza, né, que eram necessários para fazer essa ponte. Mecanismos de manifestação de forças energéticas para criar ambiência para essas conexões, principalmente internas, de nossas outras realidades existenciais que temos dentro de nós mesmos. Da mesma forma que o planeta as tem como ser vivo de dentro para fora, né? Com o tempo, para, inclusive, que as pessoas, o povão ignorante, mais crédulo, fosse atraído e se mantivesse esse processo, foram criados rituais e rituais cada vez mais elaborados, tornando algo que é natural e científico num processo de crença, de adoração, de religião. Então, esses rituais não seguem... Não. Necessário. Segue até a página 2. Tá. De um ponto em diante, pronto, é criado um mecanismo justamente para, vamos dizer assim, justificar esse processo perante o povão pagão. Tanto que o termo religião, ele não vem, como muita gente pensa, de religare, do latim. Não vem. Não, eu sou um que pensa que de outro termo em latim, relativo justamente a essa questão eclésias, que é igreja. Igreja como instituição, como manipulação do oculto, do sagrado, que se torna em objeto de culto, que é a religião, a adoração e crença. Com a vinda de avatares, isso aconteceu antes de Jesus, por exemplo, com Moisés, com o próprio Akhenaton, e especialmente com Siddhartha, na Índia, né? Cria-se em torno, como foi criado em torno de Jesus, cria-se em torno de uma figura dessa que compreende e transmite as leis naturais, tanto que Jesus disse, vocês farão tanto ou mais do que eu. Sim. Né? Porque é um processo natural, evolutivo da sociedade em geral, chegar a um nível que ele já chegou há muito mais tempo que nós. Então, e ele enviado justamente como manifestação do Espírito da Verdade, exteriorizando o Cristo, para que nós, principalmente, nos identifiquemos com o Pai dentro de nós e possamos agir dessa forma em relação a nós mesmos e ao nosso próximo, ao nosso entorno. Então, o aspecto da mensagem do trabalho do Cristo, como tantos outros avatares, né,
não tem um fundo ou um cunho religioso. Esse cunho religioso, como nós conhecemos hoje, como você citou, foi criado em torno disso, como foi criada uma religião em torno do Buda, como foi criado um processo religioso Isso. em torno do Cristo, e, com o tempo, muita coisa foi distorcida, deturpada ou convenientemente adaptada. Perfeito. Tanto que existe dentro do cristianismo um contexto atual bem diferente do cristianismo primitivo, chamado cristianismo raiz. Né? Para mim, quem tem raiz é árvore, mas tudo bem. Que era mais próximo do que Jesus transmitiu, realmente, do que Jesus fez. Bem diferente do entendimento de Jesus hoje, que parece algo grandioso, mas é pequeno perto do que Jesus fez, do que realmente foi o Cristo manifestado em Jesus. Então, dentro do que você citou, tanto na questão pagã como na vinda do Avatar, qualquer que seja ele, existe toda uma criação das pessoas no entorno daquela figura que é adorada, idolatrada, que não podia deixar de ser, mas criam-se mecanismos nesse entorno onde aparecem ritos, aparecem dogmas, aparecem até mesmo manipulações em torno da capacidade interior que nós temos de entrar em contato diretamente com o Pai e nos harmonizarmos com a natureza, sem necessidade de sacerdote, de ritual e etc. e tal. Né? O ritual é importante porque é um agente disciplinador. Sim, concordo. Que a nossa mente, o nosso comportamento, ele ainda não é disciplinado o suficiente para entrar a bel prazer em contato com o que se deve, principalmente com o nosso interior. Então, nós ainda, em termos evolutivos, precisamos desse aspecto ritualístico. Né? Concordo. Então, tudo isso é criado com o cunho religioso. Infelizmente, dentro do cunho religioso, nós temos o sistema de crenças, que é estimulado propositadamente, e o sistema de dogmas. É aí que cria-se o imbróglio. Né? Agora, quando você pega a essência, o Cristo, ele é a manifestação da luz do mundo. Como uma grande figura búdica, como uma grande figura relativa ao Krishna e outros que vieram. Né? Então, nesse momento, o 25 de dezembro é a luz do mundo, que já era comemorado de uma outra forma, mas com a mesma essência. Ou seja, Jesus não veio trazer nada de diferente. É interessante, só queria fazer... atiçar o processo que estava sendo perdido, deturpado, né? E tendo virado já há muito tempo um próprio sistema de crenças, dogmas e de superstições. Que Jesus... é uma outra questão séria. Superstição dentro de um processo fanático, dentro de um processo distorcido do entendimento, diferente da verdadeira superstição, entre aspas, que é a compreensão de mecanismos da natureza que os antigos egípcios, os antigos hindus e vedas conheciam muito bem, além dos tibetanos, principalmente da civilização Samsung aos pés do Monte Kailash. Né? Então, muita coisa fica perdida e o momento agora também é de fazer esses links, essas conexões de elementos que aparentemente não têm nada a ver, mas que estão totalmente interligados e complementam um ao outro. Paulo, a gente percebe, você está falando de Jesus, para corroborar, tem gente até que duvida da existência de Jesus, né? De que ele tenha nascido, que não é folclore e tal. Mas todas as... Aí eu me dou o direito a perguntar, e Moisés existiu mesmo? Perfeito, agora isso é que eu quero pegar. A Renata não existe mesmo? Tem registros, tudo bem, etc. Isso, aí que eu quero chegar. chegar. Outras tantas figuras aí. Por que pegam no pé de Jesus? Se você pega o filme que você deve ter assisti os 3 filmes, o Zeitgeist, né? O Zeitgeist, sim, Zeitgeist. Ele mostra bem, é interessante esse aspecto também, as características, até no Egito, que você conhece bem, outros seres, eu não sei se Horus nasceu no dia 25 de dezembro, o nome da mãe dele era quase parecido com Maria, e os outros escolhidos são exatamente a história igual.
Por isso que dizem, questionam o nascimento de Jesus, e dizem que é uma cópia dos anteriores que vieram antes dele. Mas a história A é Krishna na interessante. Índia, É quase 2.000 anos repetitiva, é antes de repetitiva. Moisés, quando ele nasceu, foi colocado num cesto Isso, dentro do Ganges. A isso, história tudo é muito repetido. semelhante à de Moisés. Ou seja, nós temos aí, realmente, você tem razão, por trás da manifestação mesmo dos avatares, temos elementos ao longo do tempo para justamente corroborar o que eles vieram Curioso fazer. isso, Não que tenha realmente acontecido daquela maneira, claro. mas tem todo um processo que vem por trás, né? Até a estrela de Belém. Isto, Uma estrela exatamente. que anunciou o nascimento de Moisés, que o faraó mandou matar os inocentes, muito antes de Jesus, né? Você vê isso aí em registros. Que estrela é essa? A Repetido estrela deve de ter, Belém é é. uma incógnita. A ciência afirma, os estudiosos afirmam, sobre a conjunção Júpiter e Saturno. E, realmente, Jesus não nasce em ano zero. Jesus nasce de 4, mas possivelmente 7 anos antes da data aceita. Isto, -7. Agora, uma coisa nos surpreende nesse aspecto. Os 3 reis magos, primeiro, quando eles chegaram lá, Herodes e depois o Jesus já tinha 2 anos de idade, não era recém-nascido. Mas isso aí também não vem ao caso agora. Os 3 reis magos, eles eram basicamente astrólogos. Grandes astrólogos, porque ser astrólogo naquela época era um sacerdócio, era um conhecimento que poucos tinham. Era uma pessoa que tinha que conhecer muitas artes, principalmente místicas e ciências ocultas, além da astrologia. A astrologia era um conhecimento máter, mas que englobava outros, né? Assim como os sumos sacerdotes egípcios, por exemplo. Os reis magos eram algo parecido com isso. Como astrólogos, naquela época, e durante bastante tempo, até o advento do computador, você fazia um mapa na mão. E não tinha tábua de efemérides naquela época. Sim. Era tudo observação visual. Ou seja, eram caras que, além de preparados e eruditos na sua formação, eram experientes e exímios observadores do céu, principalmente quando se deslocam pelo deserto. Tanto que a maioria das estrelas recebe particularmente nomes árabes por causa disso. Então, caras que estão acostumados a observar o céu, têm tanta familiaridade com o céu e com fenômenos celestes, saberiam, muito antemão, sobre uma conjunção Júpiter-Saturno. E não é, pelo menos, o que é relatado nos evangelhos. Eles se surpreendem, ficam estupefatos com um astro brilhante no céu que se movimenta no céu e os guia. Ou seja, se fosse um fenômeno celeste como uma conjunção, teoricamente, eles não se surpreenderiam, ficariam estupefatos e surpresos com aquele fenômeno celeste. Seja um cometa, seja uma conjunção, fenômenos celestes totalmente previsíveis e calculáveis. Já naquela época eles faziam isso. Então, por que eles foram tomados de surpresa pela chamada estrela de Belém? Isso é uma outra questão que suscita um... Vai longe. Até uma nave trouxe. Por que não? Por que não? Claro. É uma das possibilidades. Eu compartilho dessa hipótese. Enfim, existem muitos elementos que são tradição, atrelados a contextos históricos, atrelados aos conceitos proféticos, porque Jesus, por exemplo, foi totalmente profetizado pelos profetas da Bíblia, né? E ao contexto do trabalho avatárico específico deles. Sim. Você atrela isso tudo, com o tempo, você não sabe mais discernir o que é tradição, o que é história, do que realmente aconteceu. Perfeito. Mas fazem parte de um pacote. E como você viu no Zeitgeist, todas as antigas civilizações tiveram o seu processo, a figura representativa do Avatar, ou seja, um ícone que a humanidade precisa para se espelhar nessa ligação céu e terra, até que ela reaprenda
a fazer isso. Nós temos isso como uma derivação do Egito Antigo, como você citou, uma derivação de Ísis. Isso. Ísis, uma das manifestações dela é como a deusa Hathor, que depois veio a ser cultuada como uma deusa separada. Mas, na verdade, ela é uma das manifestações de Ísis, e uma dessas manifestações amamenta Horus, que é o terceiro aspecto da Trindade. Então, nós temos elementos de conhecimento oculto e de manifestação cósmica e oculta, esotérica, dentro, por trás de um processo, né? E que nos faz, dentro de um mergulho, compreender melhor o que um avatar como Cristo realmente significa, o que realmente ele veio fazer aqui e o que devemos fazer com isso. Muito bom. Nós, oportunamente, agora eu queria falar esses últimos minutos de hoje, eu queria falar, e nós vamos numa outra oportunidade, aprofundar o que nós vamos começar agora. Sim. A questão do... Eu me ligo muito à harmonia cósmica. Eu acho que só vamos voltar a evoluir de vez mesmo quando a gente se reharmonizar cosmicamente. Então, nós estamos agora, depois de amanhã, as pessoas estão nos assistindo hoje, daqui a 2 dias, nós estamos na quinta, sábado é passagem de ano. Passagem de ano. Essa passagem de ano também é fictícia. Sim. Não é, aí é que tá, Paulo. Eu me questiono aí. A passagem de ano sempre se deu no equinócio. Então. Justamente ao ponto de equilíbrio das vibrações que recebemos do Sol, né? E por estar perto ao 25 de dezembro, convencionou-se, pela questão de datas até relativas ao Carnaval, à Páscoa, etc. E são sempre os papas, né, que arrumam esses troços. Sim. Calendário gregoriano, juliano. Calendários, exatamente, né? Então, 1º de janeiro, essa passagem de ano foi convencionada. Mas tem um motivo, que é baseado nos antigos e nos cultos pós-solsticiais, depois que o Sol renasce. Para que, depois que o Sol renasce, ou a luz do mundo renasce, e retoma o seu caminho no céu, né, você tem 7 dias, a partir daí, que compreendem uma preparação, por isso, 7 a gente sabe que é um número, né, mágico, místico. Então, 7 dias de preparação, como nós temos, por exemplo, os 10 dias do Yom Kippur, etc. Tal, sim, 7 dias de preparação para o chamado rito de passagem. Nós temos os ritos de passagem, que são as iniciações. O que é uma iniciação? É um rito de passagem. Então, este rito de passagem é feito numa preparação ao longo de 7 dias, e no 7º, né, é feito o rito de passagem, sacrificial, inclusive, para que a alma adentre no aspecto da luz do mundo, o renascimento do Sol, que ocorre a partir do dia 25 de dezembro. Mas isso é questão de culto, isso não é astronômico. Para a mudança de um ano para outro. Porque um rito de passagem, sendo uma iniciação, é uma mudança interna total que você se propõe, de dentro para fora, da sua vida, né? Então, é uma grande iniciação. Sim. E, a partir daí, foi trazido para essa data, justamente, a passagem do ano, como um rito de passagem para um ano inteiro, a partir da retomada do caminho do Sol pelo céu. Então, na próxima oportunidade, gostaria que a gente conversasse exatamente sobre isso. Essa questão mística, iniciática, que você acabou de dizer, e da questão astronômica depois. Por que começa... Sim. Por que falam muito do 1º de março? O ano deveria começar em março. Então, é muito importante a gente precisa esclarecer Pois é. O que é iniciático, o que é galáctico, o que é... Para as pessoas saberem discernir uma questão da outra. Festeja-se, é iniciático isso aqui, que nós vamos, depois de amanhã nós vamos passar. Você falou os 7 dias que seguem, isso aí é uma história.
Agora, existe uma outra história que começa lá para frente. Né? Claro. Qual é a diferença disso? É isso que nós gostaria que a gente aprofundasse isso um pouquinho A gente mais. vai aprofundar. A gente vai aprofundar. Teremos mais tempo para isso. A questão é que, independente de qualquer rito, quem faz o processo é você. Sem Quem dúvida. faz o processo somos nós. Né? A partir do momento que a gente se abre para o sagrado, vamos dizer assim, sagrado no sentido do mais recôndito do eu interior em relação ao nosso Deus interno, né? A nossa retomada evolutiva, harmônico com a natureza, assim como está em cima, é como está embaixo, retomamos a nossa caminhada. Então, a grande questão, o grande desafio da humanidade e os problemas advindos disso, né, que existem por aí, foi dessa desconexão com o divino, com o sagrado, com o cosmos, com o seu verdadeiro eu, com o verdadeiro propósito de você estar aqui, de onde você veio para onde você vai, que causa justamente um afastamento do Dharma, um afastamento da lei. Se você está afastado da lei, você não é nutrido pela luz. Pronto, você acabou de dizer aqui. Então, você tem que se virar sozinho, vai comer o seu pão a partir do suor do seu rosto. Então, essa reconexão divina é o caminho que todos, mais cedo ou mais tarde, terão que trilhar, a menos que, recorrente numa escolha apartada da lei, obviamente passará por suas consequências, como muitos já passam por conta dessa desconexão. O negócio é tão interessante, só para a gente fechar, a gente está falando de precessão de equinócios. Sim. Muita gente gosta de padronizar, o ser humano tem essa tendência, e não mudar as coisas. O universo está sempre em mudança. Dalai Lama já afirmou, a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, esses ciclos de precessão de equinócio vão fazer com que a cada 2000 anos você tenha uma posição de eixo diferente, uma estrela polar diferente, um olho de druva diferente que vai alimentar o seio do planeta, né? E as respectivas dimensionalidades S-alças do interior do planeta para fora, né? E, consequentemente, com essas mudanças de posição ao longo do tempo, nós temos diferenças sazonais. Sem dúvida. Se vocês repararem, as estações do ano estão atrasando um pouquinho. Não é mais a mesma coisa que 50, 60 anos atrás, né? Que é um tempo muito curto. Mas dentro do tempo mais largo da precessão de equinócios, ao longo de um giro inteiro, você vai ter, por exemplo, que hoje é inverno em dezembro no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, já foi ao contrário. Porque nessa posição aqui, a Terra, na mesma época do ano, já teve assim. Então, no passado, já foi inverno no hemisfério sul e verão no norte em dezembro. As provas estão aí, né? As datas de solstício e equinócio, ao longo desse tempo todo, vão alterando. O que já foi verão, outono, inverno e primavera nas datas que nós conhecemos hoje, nos períodos que nós conhecemos hoje, já foram em períodos diferentes do ano e voltarão a ser porque está tudo em movimento. Perfeito. A nossa vida está em movimento. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Não podemos ficar estagnados no nosso processo evolutivo. Né? Vamos aproveitar justamente para isso, para dar um tapinha na nossa bunda para ver se a gente anda. É isso. Vamos aproveitar esses 7 dias que você disse aí agora, né? Que são propícios, vamos dizer, para essa interiorização, tentar captar isso aí, tentar mudar, entrar no período novo ano aqui, vamos dizer, com outra consciência, digamos assim, pelo menos a vontade de captar isso. Paulo, desejo a você e a sua família e a todos os seus um feliz ano novo, um feliz sempre, como a gente fala. Isso. E que a gente possa continuar de mãos dadas juntos, não só nós dois, como mais inúmeros irmãos ao redor desse planeta, que se preocupam em levar conhecimento e trocar ideias, e a preservação nossa, da nossa espécie, do nosso planeta, imbuídos dessa consciência cósmica, que muita gente fala de consciência cósmica, mas não faz ideia nenhuma do que é a consciência cósmica, né? Então é isso que eu desejo a você e aos seus familiares. Te agradeço mais uma vez de participar conosco dessa celebração.
Querido Eustáquio, eu que agradeço, retribuo os votos, meus desejos de um feliz ano novo, um grande rito de passagem para você e para todos nós, especialmente aqueles que nos ouvem. Muita saúde, muitas felicidades e bastante consciência, discernimento e serenidade, que vamos precisar. Tudo de melhor para todos, como você sempre diz. Feliz sempre, beijão, namastê e jai. E hoje nós vamos encerrar junto. Fraterno abraço.